Na aula de hoje, irei falar sobre a literatura no humanismo. O que foi o humanismo e qual o seu contexto histórico? O humanismo ele foi uma transição entre a Idade Média e o Renascimento. E ele tem muitos traços do movimento medieval em decadência, que é o trovadorismo, que estava presente na Idade Média, onde a igreja ela não passava a ser tanto o foco assim mais. E do movimento moderno em ascensão, que é o Renascimento, que basicamente veio mais o homem no centro, veio mais a racionalidade, a razão, a ciência. E ele é uma mescla, né? Ele é uma mistura do velho e do novo modo de pensamento da humanidade. Então, a humanidade estava presente esse pensamento de dualidade entre a igreja e o homem. Então, ocorria bastante esse pensamento duplo. E teve muitas influências da burguesia e do período político chamado absolutismo, né? A burguesia veio com o comércio, trouxe uma nova maneira de pensar, e o absolutismo marcado pelo poder absoluto que o rei estava tendo, né? Então foi bastante essa divisão também das influências. As características: o teocentrismo versus o antropocentrismo, basicamente a igreja versus o homem, a separação entre a música e a poesia. As poesias agora, elas eram declamadas, faladas, a ciência. A descrição da figura humana, agora com mais proporções, mais expressões, mais realidade. A descentralização do conhecimento, onde agora a igreja ela não era tanto foco assim, a igreja não controlava mais o que a gente poderia saber, né? O nosso conhecimento. A ciência veio, o homem veio com a razão, como ele no centro, como uma grande diferença de pensamento. As principais produções literárias foram a poesia humanista, crônicas históricas, novelas de cavalaria e textos teatrais. A poesia humanista, ela é basicamente a poesia que agora passa a ser declamada nos palácios. E como nos palácios, ela ficou conhecida como poesia palaciana. Crônicas históricas tinham um objetivo de relatar a vida dos reis, então era uma realidade. Então, por meio de documentos históricos, novelas de cavalaria, histórias ficcionais, em que os personagens eles eram fantasiados e de ficção. Textos teatrais eram divididos em autos e farsas. Os autos eles eram curtos e cenas bíblicas, né? Mais pela religião. E as farsas eram o contrário, era cotidiano da sociedade, para falar a realidade das pessoas. Os autores principais foram William Shakespeare, como Romeu e Julieta, Miguel de Cervantes, o Novelas Exemplares Dom Quixote de La Mancha, e Luís de Camões, os Lusíadas. Outros autores também, Fernão Lopes, Gil Vicente, entre outros. O Teatro Vicentino. O Teatro Vicentino, ele foi, né, ele trouxe pelo dramaturgo Gil Vicente, ele que trouxe. E ele tinha um grande teor sátirico, eram bastante críticas, e ele criticava comportamentos da sociedade que eram ditos como bons pela época, né? E ele problematizava totalmente a realidade por meio da literatura e das suas peças. Um exemplo é O Alto da Barca do Inferno, em que tinha o bem e o mal, então era o capeta, o demônio e o anjo. Então é basicamente isso, essa dualidade também presente na época. O humanismo nos dias atuais, porque o que o humanismo nos trouxe? O humanismo ele trouxe bastante o antropocentrismo, o homem no centro, a razão, a ciência, passando um pouco essa imagem que Deus era a explicação de tudo, em que Deus era o centro. Então isso reafirmou diversas transformações sociais, culturais e políticas no homem, bem presentes ultimamente, né, na atualidade, muito importantes. É isso, obrigada.